Estamos finalizando essa análise conjuntural que eu venho fazendo nos últimos vídeos, né, da situação de crise mundial, econômico, social, né, militar ou geopolítica, e que está cada dia mais evidente ou que é presente no nosso dia a dia de algum modo. Já há um bom tempo que estamos nessa condição de crise. Eu venho analisando já numa série longa de vídeos e vou prosseguir ainda as características, os determinantes fundamentais e as tendências principais desse momento histórico, dessa grande crise estrutural do sistema econômico mundial e não só econômico, né, mas geopolítico, social, como queira, mundial. E os últimos vídeos, ou especialmente o último vídeo, já foi dedicado, dentro dessa sala de situação, né, dessa análise conjuntural, a uma projeção de linha de tempo, ou seja, o que deve acontecer na sequência dos anos e décadas mais próximas. Em linhas gerais, a minha projeção é de que a gente deve prosseguir ainda há alguns anos, aprofundando a crise nos países mais ricos, hegemônicos, da aliança hegemônica dos Estados Unidos, né? A crise ainda vai ser aprofundada, de certo modo, portanto, também as consequências, né, políticas e sociais vão se aprofundar, e isto deve levar a uma situação de uma tensão mundial e local, disseminada, mas maior, como a gente está vendo, de certa maneira, pipocando, né, aqui em todos os lugares do mundo, aqui e ali, em momentos de maior tensão, inclusive com características, às vezes, de insurreição, ou as guerras propriamente, que voltaram à cena e com um potencial crescente, gastos militares crescentes, enfim. Tudo isso aí eu vejo que ainda tem um aprofundamento, e estimo que esse aprofundamento vai se dar no curso de até 5 anos, ou até no máximo uns 25 anos. A gente vai estar então lidando com a resolução dessa grande crise de fim da onda neoliberal. E na sequência, ou desde já, mas sobretudo então alguns anos aí adiante, algumas poucas décadas, nós já vamos ver a nova onda socializante predominando. E é óbvio, é claro, que no desenvolvimento dessa nova onda socializante já é fundamental a presença da China socialista como centro de um polo contra-hegemônico nesse conflito geopolítico-econômico mundial que a gente está vivendo agora, mais explícita e intensamente do que nunca, né, nos anos e décadas anteriores. Agora, para finalizar, vamos detalhar essa linha do tempo, e também algo que pode ser muito útil é fazer uma comparação com o processo, a dinâmica e a resolução da grande crise do século passado, que tem características muito similares com essa atual, em suas linhas gerais, né? As duas crises são de base econômica, resultados de uma contração de poder de compra, né, das massas muito grande, na sequência de um momento de concentração de riquezas muito grande. Isso está muito bem documentado na crise atual. Mas na crise do século passado, a gente atingiu também extremos de concentração de riqueza, e seguiu-se uma série de eventos que têm similaridade com o que está acontecendo no mundo atualmente. Vale a pena, portanto, fazer uma
avaliação, uma recapitulação ou um desenho, né, desta linha do tempo, dos eventos e processos históricos da grande crise do século passado. E que seriam, então, bases histórico-analíticas, né, para essa minha análise da crise atual e as projeções que eu posso fazer a partir disso, né? E a gente viveu, então, no final do século passado, no início do século passado, a partir do início do século passado, uma crise da economia liberal, como a gente está vivendo agora, e uma onda socializante, né? O período iniciado na primeira metade ainda, da segunda década, né? Especificamente a partir de 1913 ou 1914, se você quiser, com a guerra, esse período foi marcado por uma grande crise econômica, social, mundial, correspondente a uma crise de realização generalizada, como eu estava comentando, no sistema capitalista mundial. Foi marcado por duas guerras, uma depressão, uma pandemia, e com algo próximo a 200 milhões de mortes em uma população mundial de 2 bilhões de habitantes, para se ter uma ideia do grau destrutivo, né, dessa grande crise, dos eventos que se associaram a ela, né? Bom, a superação e a resolução dessa crise se deu pelo advento de uma onda socializante que se desenvolveu dentro do sistema, dentro dos países e internacionalmente ao longo das primeiras décadas do século passado, ainda durante a crise, como agora estão se desenvolvendo os instrumentos, processos de superação da crise atual. Mas o ano de 1945 é o turning point reconhecido quando já indubitavelmente, sem qualquer questionamento, já se percebe uma nova onda, uma onda socializante no sistema, que pode ser até chamada a onda social-democrata. No seu centro hegemônico, essa é a sua característica, o centro hegemônico do sistema capitalista, o sistema econômico mundial, né? E essa onda já se desenvolvia, como eu disse, nos anos e décadas passadas, mas a partir do ano de 1945, é claro que ela sobrepujou finalmente a onda liberal que estava terminando, que tinha terminado numa série de crises e guerras, né? Ou crises com guerras. Crises catastróficas, né? Portanto, como eu disse, com essa taxa de destrutividade, de mortalidade, né? Muito, muito, muito catastrófica. Bom, basicamente, de forma sintética, no que mais pode importar, não for mais importante, nesse período houve uma grande redistribuição da riqueza social, ou seja, no período de 1945 em diante, em que houve o claro predomínio no sistema, especialmente a partir dos seus centros hegemônicos, desta onda socializante ou social-democrática, se você quiser chamar assim. O que aconteceu foi grande redistribuição da riqueza social, que estava muito concentrada, e grande desenvolvimento de instrumentos e instituições públicas de proteção social. E quando eu digo que a riqueza social estava muito concentrada, eu estou considerando, como em geral em toda essa análise, eu estou considerando os polos da economia mundial, os principais países, os verdadeiros motores da economia mundial, as economias mais avançadas em cada momento, e elas que realmente determinam, digamos, o curso, né, da economia mundial, ou pelo menos são o principal motor desse curso, né, o principal fator determinante. Então, seja, por exemplo, a Inglaterra, antes da Primeira Guerra, os Estados Unidos, depois da Segunda, ou a passagem de bastão entre eles aí nesse período. Enfim,
nessas economias houve esse processo de distribuição de riqueza, de ganho econômico para as massas populares a partir de 1945 de modo inquestionável, né? Assim como também um grande desenvolvimento de instrumentos, instituições públicas de proteção social e de gestão e controle econômico, em geral, e financeiro especificamente, especialmente, né? Dentro das nações e no plano internacional e global, mundialmente. Foi um período de desenvolvimento econômico acelerado no sistema capitalista mundial, né? Ao dizer que foi um grande desenvolvimento dos instrumentos e recursos socializantes, né, de proteção social, de gestão e coordenação financeira, econômica em geral, foi, eu digo que um grande desenvolvimento em comparação ao que existia antes, pois se tratava, é claro, de um desenvolvimento ainda muito desigual no sistema como um todo e limitado desses instrumentos e dessas instituições no sistema, seja dentro de cada país, seja muito mais ainda mundialmente, né? Mas a partir do fim da década de 70, ou talvez mais precisamente no início dos anos 80, então nessa virada, né, do século passado, essa onda socializante, limitada, desigual, mas muito importante, né, terminou por ser progressivamente substituída por uma nova onda liberal, a chamada onda neoliberal no sistema capitalista mundial, marcada por duas características que são esperadas em qualquer onda liberal conservadora, né, na economia: o aumento progressivo da concentração de renda e a liberalização do comércio, dos investimentos no sistema, que naquele momento, neste momento histórico, foi chamado de globalização, a globalização neoliberal, né? Eu tenho, nesse série de vídeos, concentrada a minha análise justamente nesse período, no período atual, em que essa onda neoliberal está terminando, e como era de se esperar, como ocorreu no século passado, em uma grande crise sistêmica de realização do capital. Então, a partir de 2007, que é um ano índice do início, a crise emergiu no sistema mundial, persistindo até o presente, com todas as consequências esperadas e que estão realmente acontecendo, em termos de o endurecimento, né, das condições sociais, ideológicas, geopolíticas, militares, o crescimento da violência no sistema, do fascismo, do imperialismo. Tudo isso é de se esperar justamente acontecer numa crise desse nível como a gente está vivendo, e é isso que está acontecendo e que deve ainda continuar, né, como eu adiantei, nos próximos anos. E então, para mim, está claro que a grande crise atual tem muitas características comuns com aquela do século passado e deve, por isso mesmo, né, passar por uma série de processos e eventos similares, comuns com o que ocorreu naquele período. E como de fato tem passado, está passando, né? A estrutura desses processos e eventos no século passado pode servir então de uma referência para a análise atual, inclusive com relação ao seu timing, mas é claro com grandes diferenças potenciais, reais, né? Impostas por todas as características particulares da crise presente, como eu estou destacando também em toda essa série de vídeos. A resolução final da crise atual será
como foi a do século passado, com maior socialização, com melhor regulação econômica e financeira, mais integração, coordenação econômica e social no sistema mundial. E com grande redistribuição da renda e da riqueza, com melhor direcionamento do desenvolvimento social para as necessidades populares e para o desenvolvimento geral da humanidade. Mesmo que isso demore algumas décadas para se mostrar evidente, é um processo necessário, ou pelo menos muito predominante, dentro da lógica do sistema, pelas forças e tendências e contradições no sistema contemporâneo, nesse ponto em que estamos na evolução da crise mundial. É possível antever, como eu coloquei no vídeo passado, que então, num prazo aí de 5 a 50 anos, com certeza, neste momento histórico atual, vai estar realmente superado. A crise estará resolvida e uma nova etapa para o sistema mundial, para a economia mundial, para a sociabilidade, a vida social mundial, vai ter se estabelecido no sistema. Não tem nenhuma dúvida, é um prazo dilatado, até para que não haja dúvida alguma mesmo, né? Como eu estou insistindo, esse é um prazo máximo, muito provavelmente é a minha maior aposta, que já com 25 anos vamos estar em uma nova onda socializante predominando no sistema de modo incontestável, possivelmente até antes. Aí vai depender justamente de detalhes dos processos atuais, sobretudo, como eu tenho destacado em alguns outros vídeos também, da dinâmica da cooperação e do confronto entre os Estados Unidos e a China, que se dependerá, né, sobretudo, a essa evolução e o seu timing, seja em termos de a gravidade da crise, a gravidade das guerras e da destruição climática, e também a superação de tudo isso e essa nova onda socializante predominando no sistema, né? Pela lógica do sistema, pelo desenvolvimento histórico, o nível de socialização, o desenvolvimento do socialismo, a via socialista, se você quiser, dentro do sistema, nos diversos países e no plano internacional, será previsivelmente maior ou bem maior agora do que foi no século passado. Então eu estou projetando uma onda socializante, mas muito mais intensa, muito mais definidora da estrutura de vida, da organização social a nível dos países, mas de modo muito fundamental mundialmente, com, portanto, instrumentos, instituições, práticas de controle, coordenação, gestão da economia mundial muito superiores às que estão hoje disponíveis nas organizações internacionais, né? Isso vai se desenvolver a partir de agora de uma maneira, eu acho, incontrastável, né? E é por isso, talvez, justamente dentro do sistema capitalista mundial haverá uma resistência muito forte, mais forte do que no século passado, por conta de que é uma mudança mais radical a que vem adiante. Em termos econômicos, no entanto, na soma desses fatores, eu não vejo, não espero a ocorrência das grandes depressões sem ações anticíclicas e proteção social, como ocorreram no século passado, e em termos políticos e geopolíticos, eu também não espero a imposição de regimes abertamente imperiais, fascistas e imperialistas nos países hegemônicos, nos Estados Unidos e os países do centro da Europa, e nem as grandes guerras entre os blocos hegemônicos. Minha aposta é um processo que pode ser mais protraído, né, mais lento, menos agressivo,
em relação ao que foi no século passado. Objetivamente, o desenvolvimento dos grandes instrumentos e recursos, mecanismos e instituições dessa nova economia mundial, da nova governança mundial, está em curso agora e terá grandes avanços nos próximos anos e décadas. Eu acredito, reiterando, e como em linhas gerais, estou dizendo sempre, que isso se dará fortemente no curso dos próximos 25 anos. Esse é o prazo que eu vejo como mais provável para que a gente, em geral, possa identificar já que está numa nova onda na economia mundial. Podemos projetar, no entanto, que algumas das grandes mudanças que são antevistas aqui, a partir dessas tendências, desse processo, ainda terão que aguardar muitas décadas ou até alguns séculos para ocorrerem de forma completamente madura, se desenvolverem plenamente. Por exemplo, uma governança e uma cidadania mundial, uma economia mundial coordenada. Tudo isso aí são tendências de futuro, mas que podem, para se desenvolver completamente, demorar ainda muitas décadas e séculos adiante, né? Com as limitações, conflito, né, o confronto que os países, as forças nacionais, a ideologia nacional, né, impõe a isso, né? Então, o sistema progride nesse sentido, mas tendo que enfrentar essa contraditoriedade e pode-se demorar um tempo longo aí ainda, mas dentro de um curso muito mais amistoso para isso, muito mais harmonioso, eu entendo, assim que superarmos essa crise, estivermos nessa nova onda socializante e, portanto, toda a coordenação econômica mundial vai ser muito mais bem-vinda e muito mais bem realizada do que dentro do relativo caos que deve imperar sempre no mercado capitalista, né? Ainda mais na competição dos mercados em estruturas geopolíticas conflitivas. Tudo isso aí eu acredito que nós vamos andar bem, avançar na melhora, na superação, na eliminação, mas num prazo relativamente longo, né? Veremos como isso vai se dará na história e podemos prever que esse processo se desenvolverá nos próximos anos e nas décadas, por 50 anos adiante, no mínimo, mais provavelmente por uns 100 até 200 anos, vamos estar nesse processo de mundialização da vida humana, da realidade cotidiana de todos nós, ainda, e também, portanto, no sentido de desenvolvimento de governança mundial, de cidadania mundial, como eu tenho falado. Tudo isso deve demorar esse período de tempo, né? Um período de tempo, então, de 50 a 200 anos, é aquele em que vamos estar projetando o desenvolvimento de uma economia para além do capitalismo, realmente, para além do socialismo, que é essa fase intermediária, e que eu gostaria de imaginar que vai ser, ou eu imagino que vai ser, uma economia mundial comunista libertária, né? E descrevendo o esboço desse timeline, eu vou fazer um trabalho progressivo. Então, próximos vídeos, vamos buscar o detalhamento tanto dos processos envolvidos, quanto dos períodos, dessas margens, né, de erro que eu deixei, a partir das evidências do tempo histórico atual, que é muito dinâmico, né, que tem nos dado margem para entender muito bem esses processos e projetar os seus caminhos adiante. É isso por hoje e até a próxima.